Bom, já está gravando. Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, né, a mais uma programação do TGL, que é um programa de apoio a tentantes, gestantes, lactantes, né, aqui do tribunal. Nós abrimos esse programa para o público externo, até porque o assunto é bem pertinente. Nós estamos no mês de agosto, que é o mês do agosto dourado, né? É o Dia Mundial da Amamentação. Durante o mês todo, né, a gente faz essa alusão aí ao Dia Mundial da Amamentação, né? Então, hoje, nós vamos, né, se abordar esse tema aqui dentro do programa, e a gente vai estar gravando essa roda de conversa, até para a gente subir lá para o canal do YouTube, né, do tribunal, e vai estar disponível depois para quem quiser ver depois, conferir, né, alguma coisa que ficou em dúvida. Aí vamos ter uma convidada hoje muito especial, e aí, assim, no final vai estar aberto para pergunta, quem quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, tá bom? Então, eu vou começar, né, apresentando a enfermeira Kessia Alves. Ela é enfermeira, ela é especialista em neonatologia e pediatria, consultora em amamentação, educadora perinatal e doula, né? Então, ela é nossa convidada especial dessa tarde. Espero que vocês estejam muito edificados por essa ministração dela. É um tema muito pertinente para nós. Espero que todos participem. Tá bom? Então, vou passar a palavra agora para a Tess para se apresentar e já começar a apresentação. Olá, tudo bem? Uma boa tarde a todos. Agradeço muito o convite, né, da Zeli. Inicialmente, a enfermeira Nívia, né, estaria aqui, só que ela não pôde, então ela conversou comigo e me indicou, né, a Zeli, para a gente poder fazer essa abordagem, né, sobre o aleitamento materno, né. Como a Zeli falou, esse é um mês de amamentação, né, do agosto dourado. E o agosto dourado, ele não é só referente a ensinar como amamentar, mas ele faz com que a gente aborde a amamentação de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais completa. E vou aqui passar para vocês. E, inicialmente, o tema desse mês, né, desse ano, do Agosto Dourado, ele fala muito sobre a amamentação no trabalho, no ambiente de trabalho, que diz, faça a diferença para mães e pais que trabalham. E aqui tem alguns órgãos, né, não governamentais e governamentais, mundiais, que eles trabalham e facilitam essa questão da comunicação, de trabalhos científicos, quanto à amamentação. E a gente tem aqui a IBFAM. A IBFAM é um órgão internacional que, em cerca de mais ou menos 160 países, ele trabalha esse contexto da amamentação. Ele é um órgão que defende não só a questão do aleitamento materno, mas quanto à alimentação infantil, como a gente trabalhar com a alimentação infantil. E nós temos a IBFAM Brasil, que a sede é em Belo Horizonte. Eu tive, o ano passado, a oportunidade de estar no congresso de aleitamento materno em Belo Horizonte e poder conhecer um pouco, né, a IBFAM. Fica ao lado do Sofia Feldman, não sei se vocês já ouviram falar nesse hospital, que ele é referência em humanização e cuidados materno-infantil. E a IBFAM, ela faz com que aqui no Brasil seja defendida essa questão do aleitamento materno, principalmente nos primeiros 6 meses de vida e 2 anos ou mais. E nós temos também outro órgão, né, internacional, que é o ABA. E o ABA, ele que organiza, né, todas as semanas mundiais de amamentação, né, que no caso é a primeira semana de agosto, e lança temas pertinentes, né, a estudos científicos que é importante se trabalhar, né, esse contexto de amamentação. E antes da gente mergulhar, né, eu queria que vocês vissem essa imagem,
né, que é a expectativa da amamentação. Eu acredito que vocês já viram em propagandas, filmes, novelas, né, aquela mãe amamentando, sorrindo, né, aquela amamentação bonita, sem dor, mas muitas vezes a realidade é diferente. A gente observa mães muitas vezes frustradas, que não conseguem amamentar, ou então na primeira mamada surge uma fissura, e muitas vezes essa fissura termina provocando mais dor ainda. E a gente precisa entender como é que a gente pode facilitar essa questão da amamentação, mesmo antes da gente gestar. Inclusive, eu quero parabenizar esse grupo de vocês, porque além de ser para gestantes, né, para tentantes e as lactantes também. Que, assim, essa troca de experiência é muito importante, né, nesses assuntos da maternidade. E essa outra imagem que eu queria mostrar para vocês é uma imagem, não sei se vocês já viram, essa imagem, ela fala muito para mim. Eu queria que vocês refletissem um pouco, né, visualizassem essa imagem e parassem para pensar o que ela significa, né? Ela significa algo muito mais além do que vocês estão vendo. Vocês estão vendo uma mulher negra, né, que ela estava amamentando um filho que não era seu, né, e o seu próprio filho estava sendo deixado de lado, e ela estava amamentando o filho de outra pessoa, geralmente ela era uma ama de leite, né, e essa imagem, ela relata muito a questão cultural que a gente vivencia. Eu não sei se está atrapalhando o cachorro latindo, eu vou só... Oi? Não? Tá. Só um minutinho, deixa eu só ver, porque quem é mãe sabe das coisas pertinentes, né? Eu vou só visualizar aqui rapidinho o que está acontecendo. Pronto, rapidinho, voltei. Vamos lá. E quando a gente visualiza essa imagem, a gente observa essa situação que representa uma questão cultural que ela remete até hoje em dia. As mulheres, né, as senhoras de engenho, vinham para cá e elas não amamentavam seus filhos. E sempre outra mulher amamentava o filho que não era seu. E quem amamentava o filho da escrava, da mulher, né, negra, era outras mulheres, suas amigas, né, vizinhas, que ficavam lá com seu filho enquanto ela estava na casa dos senhores de engenho. Então, essa cultura foi se disseminando até hoje, que muitas vezes a gente tem esse pensamento, eu não sou o suficiente para o meu filho, eu não consigo amamentar meu filho. Então, isso é uma questão cultural que a gente carrega, né? Hoje em dia, a Organização Mundial da Saúde não autoriza as amas de leite, né, outras mulheres amamentarem outros filhos, por conta da questão de risco de algumas infecções cruzadas, e isso impede com que essa questão dessa amamentação cruzada aconteça. Então, o que interfere na amamentação hoje em dia são esse histórico da amamentação no Brasil, são as vivências positivas ou negativas de outras pessoas. Então, muitas vezes o que a vizinha fala, o que outra mulher fala, olha, aconteceu isso comigo, eu tive uma dor imensa ao amamentar. Então, muitas vezes essas vivências negativas, e até mesmo as vivências positivas, elas influenciam na questão da amamentação, quando nós estamos amamentando. Então, nós temos também o contexto cultural individual de cada um. Então, a gente vai ter uma vivência. Então, com certeza, eu não sei se vocês já pararam para pensar se vocês foram amamentadas, quanto tempo de amamentação vocês tiveram, e muitas vezes isso influencia, e o histórico pessoal da amamentação também. Aqui eu queria mostrar para vocês uma propaganda,
né? Geralmente aí foi na época de 1980, os anos 80. Essa era a propaganda que era disseminada aí quanto à alimentação infantil, né? Não sei se vocês conseguem visualizar essa parte que está em vermelhinho, que diz assim: o leite moça, né, que é um elevado teor vitamínico, fazem com que ele seja um produto muito indicado para a alimentação infantil na falta de leite materno. Então, a gente visualiza que a questão da mídia aí, nessa época dos anos 80, 85, ela já falava que a mulher não tinha leite suficiente para seu bebê. E a gente vê aí a questão da mamadeira, das marcas Leite Moça, e depois veio o Leite Ninho. E a gente vê que sempre quando a mulher, né, entre aspas, não tem leite, então é incluído aí um leite artificial sem ver, né, o que acontece por trás. E a gente vai entender isso. Então, ali as consequências, né, da introdução de leites artificiais e o leite de vaca nos anos 80 e 2000. Então, teve algumas consequências, como a mortalidade infantil, o aumento de doenças respiratórias, então, pneumonias, né, infecções respiratórias eram muito frequentes em crianças menores de 2 anos. Então, houve, então, aí um movimento, né, quanto Organização Mundial e do Brasil, de criação de leis, né, que protegem a amamentação. E uma dessas leis é uma lei que até hoje está vigente, tá, que é uma lei de 2016, que é a 11.265, que é a lei NBCAL, tá, que é a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactantes, crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras. Então, essa lei, ela é uma normativa que ela fiscaliza, né, os órgãos, né, de alimentação infantil, como empresas, como farmácias. Eu não sei se vocês já observaram que, antigamente, né, a gente via nos mercados, né, nas farmácias, o leite artificial, ele era exposto. Só que, hoje em dia, nas farmácias, eles não podem ser expostos devido a essa lei. Então, os leites artificiais, eles têm que ser deixados em prateleiras separadas, tá? E que não sejam visíveis, porque isso é um estímulo, se elas ficarem visíveis, um estímulo à questão da comercialização e da compra, né? Sempre nos rótulos, nós temos também algo que diz o Ministério da Saúde, sempre orienta a amamentação exclusiva até os 6 meses e complementada 2 anos ou mais. E isso é uma consequência, né, dessa lei que protege a questão da amamentação e da alimentação infantil. E a gente vê aqui, né, a diferença de um parto normal e um parto cesáreo, né? Acredito que vocês já se perguntaram, será que tem influência na amamentação, parto normal ou parto cesáreo? Então, eu posso dizer para você que depende. Por que depende, Kessia? Lógico que o parto natural, ele é mais fisiológico, né? A questão hormonal, a questão do ambiente, né? Da preparação, a questão do preparo do bebê. Então, ele já vem preparado e a ativação. Quando o parto natural, ele acontece, o bebê, ele fica mais alerta. Então, ele tende a fazer a pega correta de imediato. Porque o que acontece muitas vezes é que o bebê, ele faz uma pega incorreta, permanece nessa pega incorreta, a mulher pensa que sentir dor é normal, mas não é normal. Sentir dor é um sinal de que algo está errado, e vai acontecendo, vai passando, então a mulher começa a ter fissura, a mulher começa a sangrar o peito, né? Muitas já me falaram, sangrou meu peito, então o meu bebê mamava sangue vivo. Mas isso houve uma sequência, né? Então, o parto normal, o bebê fica bem mais alerta e a pega correta, ela consegue ser bem mais visualizada ali do parto normal. Kessia, mas e o parto cesáreo? Eu consigo amamentar? Sim, consegue. Porém, tem que haver um estímulo precoce, né? Nós temos aí, hoje em dia, a questão da humanização, né? Humanização na assistência, tanto no parto cesáreo quanto no parto normal.
E nós temos aí a primeira hora, né? A primeira hora ouro, que é o contato pele a pele, independente de ser parto normal ou parto cesáreo. Se o bebê nasce com condições vitais boas, né? Condições fisiológicas boas, então ele deve ficar em contato pele a pele com a mãe, né? E isso favorece a questão da amamentação, do parto cesáreo, principalmente. Porém, o parto cesáreo precisa de um estímulo maior, uma pega, né, uma amamentação mais precoce do que o parto normal, tá? No final, a gente vai abrir para perguntas, aí vocês podem anotar as perguntinhas de vocês para a gente poder discutir, tá bom? E o que fazer, então, para apoiar e facilitar a amamentação, tá? E principalmente nesse contexto de trabalho. Então, a gente deve ter um preparo, né, da mãe e da rede de apoio no início da gestação. Então, não só deve ser abordado com a mãe ou o pai, deve ser abordado com toda a família, esse assunto de amamentação. Porque muitas vezes a gente começa a falar de amamentação quando o bebê nasce, né? Só que muitas vezes quando o bebê nasce, vem uma enxurrada de coisas, enxurrada de emoções, várias situações acontecem, né, com o bebê ali para ser cuidado, amamentado, né, várias questões também fisiológicas da mulher que acontecem, né, durante o puerpério, e falar de amamentação nesse período não consegue efeitos positivos. Então, falar de amamentação durante a gestação, antes da gestação, né, as tentantes também é importante, tá? A gente precisa ter profissionais preparados. Então, hoje em dia, nós temos o assunto de amamentação não só como técnicas, mas como ciência, né? A gente tem aí vários estudos científicos que comprovam que a amamentação, ela favorece o cognitivo da criança, ela favorece a questão de prevenção de câncer da mãe. Então, assim, são vários benefícios que os profissionais precisam saber, né? Não só da área da saúde. Então, os profissionais acadêmicos, profissionais de outras áreas precisam saber. Tem uma amiga minha que ela é fonoaudióloga, que ela até é da Comissão Estadual de Aleitamento Materno aqui do estado, e ela sempre fala, e eu acho que deveria ser uma lei, que a amamentação fosse falada nas escolas, como a primeira alimentação da vida. E, infelizmente, né, o meu filho, ele faz 2º ano, né, ele tem 7 anos, ele estava aqui com o amiguinho correndo, né, por isso que eu saí, o nosso cachorrinho estava animado com ele, que ele fica brincando, passeando aqui pelo condomínio. E no livro dele, de ciências, não tem esse assunto, né? Então, seria muito importante, né, as escolas incluírem esse assunto para que a criança pudesse saber, desde o início, que existe uma alimentação que contém tudo, que é o aleitamento materno nos primeiros meses de vida. E a gente precisa entender se realmente há o preparo das mamas, né? Eu acho que vocês já ouviram falar, né, de alguns mitos aí sobre preparar as mamas para amamentar, que na maioria das vezes não contribui em nada, somente atrapalha. Então, eu não sei se você já ouviu falar, vamos passar bucha na mama, vamos passar cremes hidratantes, vamos esticar um pouco o bico, que o bico é um pouco invertido. Então, muitas vezes isso somente atrapalha. Por quê? O próprio organismo, ele prepara o nosso corpo para a amamentação. Então, as glândulas mamárias, durante a gestação, geralmente a partir da 16ª semana de gestação, então aquelas bolsinhas que ficam dentro do nosso seio, das mães, elas já estão enchendo de leite. E o próprio peito, ele faz essa lubrificação, tá? Então, a gente não precisa preparar a mama. Então, essa questão de tomar banho de sol, eu sempre brinco. Tomar banho de sol, a gente tem que tomar banho de sol em todo o corpo, não somente nas mamas, tá? E essa exposição, algumas pesquisas até afirmaram que causa queimadura, porque a pele da mama fica muito sensível. Então, você expondo somente a mama ao banho de sol, e principalmente, assim, devido à questão da poluição, devido à questão da camada de ozônio, muitas vezes a proteção de filtro não temos. Então, muitas vezes, expondo essa mama ao sol, gera o risco de uma queimadura
bem maior do que um benefício que muitas pessoas falam. Então, a gente precisa saber se comunicar também, né, com essas mulheres, né, saber como falar, né, de amamentação. Então, a gente precisa ter habilidade de comunicação, né? A gente precisa ter estratégias de aconselhamento, uma conversa objetiva, curta e focada, para poder explicar sobre a amamentação para as pessoas. A gente deve falar sobre amamentação em livre demanda, tá? A gente tem a diferença, né, que a gente tem a sucção, que o bebê engole o leite, e a sucção não nutritiva. A sucção não nutritiva e a sucção nutritiva. A nutritiva é quando você vê o bebê fazendo o movimento e ele engolindo leite. E a sucção não nutritiva é muitas vezes que o pessoal fala, tá fazendo meu peito de chupeta. O bebê necessita dessa sucção. Porém, a gente deve saber diferenciar, tá? Se o bebê está fazendo mais uma sucção não nutritiva, então a gente deve interromper essa sucção não nutritiva. E estimular que o bebê mame mais a sucção nutritiva do que a não nutritiva. Mas essas duas são muito importantes, tá? E a gente também precisa auxiliar também nesses aspectos, né, psicodinâmicos. Muitas vezes, engravidar pode ser uma consequência de um plano comum do casal ou não, né, ou uma situação imprevista. Né? Então, a gente precisa também saber como manejar aí a amamentação, né, falar sobre a amamentação, aconselhar, mas de acordo com cada individualidade. E como eu falei para vocês, existe a Golden Hour, né, que é a hora dourada, a primeira hora no colo da mãe. A gente precisa também saber e explicar a importância do aleitamento materno até 2 anos de idade ou mais, né? Algumas pesquisas falam que o bebê amamentado 2 anos ou mais, ele tem um QI bem mais avançado do que uma criança que foi dada complemento, né, sem leite materno. E isso é comprovado, né, com pesquisas científicas, com pesquisas internacionais, que os bebês também amamentados, né, a longo tempo, eles têm um risco menor de ter doenças respiratórias. Eu sou residente também de enfermagem, né, materno-infantil. Atualmente eu estou no regional e também faço prática no HU, né, no Hospital Universitário. E a gente vê quantas crianças, a maioria das crianças internadas com quadros respiratórios, elas usam a maioria leites artificiais, ou foram amamentadas há pouco tempo. Então, a gente vê que a amamentação ela é um benefício a curto e longo prazo, né? Então, a gente precisa favorecer a amamentação quanto empresa, quanto pessoas, quanto comunidade, explicando essa importância de continuar amamentando, tá? E também a gente tem também os riscos, né, de utilizar essa alimentação artificial precocemente e o uso de mamadeiras e chupetas que confundem os bicos. Não sei se vocês já ouviram falar confusão de bicos, né? Que é quando o bebê começa a não querer ser amamentado, né? Por quê? Porque ele usa uma chupeta ou usa algum outro bico artificial. Então, ele confunde os bicos, que ele não tem ainda aquela memória de saber, eu estou chupando para comer ou estou chupando para me acalmar. Né? Por isso a importância de você deixar a sucção não nutritiva, mas ter atenção naquela partezinha ali. Se o bebê estiver só sugando sem engolir, então você deve interromper ali a sucção não nutritiva e ver o que é que está acontecendo para poder estimular ele a amamentar e transferir o leite para sua barriguinha. E para a gente favorecer, então, essa amamentação, a gente precisa entender o que é que acontece. Tá? O que é que acontece durante a amamentação? Existem 2 hormônios, tá? Que é a ocitocina e a prolactina. Esses 2 hormônios, eles andam juntos. A prolactina produz o leite e a ocitocina, ela ejeta. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar que quando a mulher, ela sente, né, que o bebê está com fome, o choro do bebê estimula, né, a descer o leite. Então, tudo isso são questões hormonais interligadas a questões emocionais, tá? E esses 2 hormônios, eles são produzidos na hipófise, tá? Um na hipófise anterior e o outro na hipófise posterior, na região occipital, tá? Da mulher. E a ocitocina, principalmente, ela é liberada em sensações de prazer e bem-estar,
né? Eu sempre brinco, né, nas minhas palestras, que a mulher libera ocitocina quando vai fazer compras, né? Quando vai comprar uma roupa, quando vai comprar um sapato, quando vai comprar uma bolsa, então você está liberando ocitocina. Então, essas sensações de bem-estar, essas sensações de prazer, segurança, autoconfiança, fazem com que a ocitocina seja liberada mais fortemente. Então, a gente precisa estimular, fazer a mulher acreditar em si, tá? Fazer a mulher acreditar que ela é suficiente, fazer a mulher acreditar no seu leite, para que a ocitocina libera. E a gente vê que muitas vezes a mulher que ela é desestimulada a amamentar, que ela muitas vezes está depressiva, ela está exausta, ela produz menos leite. Por isso que a questão da rede de apoio é muito importante, principalmente nesse momento do puerpério, que ali os primeiros 15 dias é um momento muito intenso, que toda a família precisa saber disso para fazer com que a mulher esteja bem o tempo inteiro, tá? Então, como a gente vê aqui, ansiedade, dor ou dúvidas inibem esse reflexo, né, da ocitocina e da prolactina. Né? O som da voz da criança ajuda, os impulsos sensoriais, então o bebê sugando, a sucção faz com que seja estimulado, né, o leite materno. E a visão da criança ajuda também o reflexo. E a gente vê aqui os diferentes tipos de leite, tá? A gente tem o colostro, que ele é do 1º ao 5º dia de vida após o parto. Ele tem uma alta concentração de anticorpos e proteínas. Do 6º ao 14º dia após o parto. Ele é rico em gorduras e nutrientes. E nós temos também o leite maduro, que é do 15º dia em diante. Então, ele contém todos os nutrientes, tá? Então, muitas vezes a gente fala, ela tá ainda com aquele leite água, né? Que é aquela aguinha. Mas ele é um tipo de leite, tá? A gente precisa desconstruir essas questões, né? E a gente precisa saber que o colostro é um leite principal que deve ser utilizado, tá? E o bebê só vai precisar desse leite, porque esse leite ele vai estar limpando ali o organismo do bebê. Então, ele vai mamar mais vezes, muitas vezes nos primeiros dias é cerca de 1 hora, 2 horas de intervalo que ele dá, até às vezes menos. Por quê? Esse leite ele é digerido mais rápido, né? Então, a necessidade do bebê é de limpar esse organismo, de ter nutrientes e proteínas para se preparar para esses outros tipos de leite, tá? Que é o leite de transição e o leite maduro. A gente tem aqui também a questão, eu coloquei esse quadro aqui para vocês, eu só vou pegar aqui a bateria do carregador do computador, e eu queria que vocês visualizassem essa tabela, tá? E vocês vissem a diferença, tá? Entre as composições, as vitaminas e minerais, e de cada leite comparado aqui ao leite de vaca, tá, gente? Vou rapidinho aqui, aí vocês observam. E a gente vê aqui que a gente tem, eu coloquei aqui alguns, né, algumas composições mais importantes, que é o ferro, tá? Vocês viram a diferença aí que o colostro, ele tem 0,09 de composição no ferro, o leite maduro 0,15 e o leite de vaca apenas 0,1, tá? De composição aí de vitaminas e minerais. A vitamina A, a gente vê uma grande concentração, né, no colostro. A gente vê uma concentração média, né, no leite maduro e uma pequena concentração no leite de vaca. Sabendo que o leite de vaca, né, ele não tem essas fases do leite, né? Então, ele é específico para o bezerro, né? E nós temos também os carotenoides, né, os beta-carotenos. Nós temos uma grande concentração no colostro, né, no leite maduro 27 e no leite de vaca apenas 38, tá? E outros aqui que vocês observaram, né, que há também uma grande diferença entre os tipos de leite.
Aqui, do leite maduro, né? O leite materno maduro. Eu quis mostrar para vocês o quanto assim, eu sou uma apaixonada pela amamentação, assim, se eu pudesse, assim, falava 2, 3 horas de amamentação, é muito, muito interessante a questão da adaptação que o leite faz de acordo com a necessidade do bebê, tá? Aqui eu mostrei essa imagem para vocês, que é de um leite, tá? De uma mãe que ela não está adoentada e uma mãe que está com Covid positivo. Vocês estão vendo a diferença da coloração? Então, quando o bebê ele tem alguma necessidade específica, uma demanda específica, como uma doença, ou então é um bebê prematuro, então esse leite vai ser adaptado à necessidade do bebê. Né? Então, recentemente eu estava na UTI neonatal e você via a diferença de uma coloração de uma mãe de um bebê prematuro e a coloração do leite de uma mãe de um bebê que nasceu no tempo certo. Então, você vê que o leite do bebê prematuro, ele é bem mais rico em colostro, né? Ali, essas vitaminas, proteínas, por quê? O corpo entende, né, que ele deve produzir mais vitaminas, proteínas, imunidade para aquele bebê poder crescer mais rápido. Então, o nosso corpo, ele entende, a gente precisa acreditar no nosso corpo, tá? E ele modifica-se conforme o período do dia. Então, não tem como a gente saber, não sei se vocês ouviram falar, tem o leite fraco, né? O leite anterior e o leite posterior, né? Mas eles se misturam durante o dia. Talvez a necessidade do seu bebê ali naquela hora que ele está sugando, né? Ele libera alguma saliva, então algum anticorpo é ativado, então vai produzir um leite específico para o seu bebê, tá? E a gente precisa também, para favorecer a amamentação, a gente precisa entender o manejo do parto, tá? A gente precisa estimular que a mãe esteja com acompanhante. A gente precisa estimular essa golden hour, né? A amamentação na primeira hora. Essa aqui é uma foto própria, né? Meu filho, né? Agora ele está com 7 anos. Mas eu tive um parto cesáreo, mas tive a oportunidade que na primeira hora de vida ele ser amamentado ao seio. Tá? E a gente estudar um pouco, né, sobre o parto, né, sobre vias de parto, sobre como manter aí, sobre indicações de parto. Então, a gente precisa entender esse universo também. E aqui eu coloquei aqui a aromaterapia. Hoje em dia está se falando muito que favorece bastante essa questão da aromaterapia, principalmente no momento do parto, né? Então, a gente precisa entender também esses contextos aí não farmacológicos. A gente precisa também saber sobre o puerpério, o baby blues. Não sei se vocês já ouviram falar, né, do baby blues, que é quando a mulher ela tem o filho, então ela sai dessa condição de mãe, de filha, ela sai dessa condição de filha, quer dizer, e vai ser mãe. Então, gera aí uma questão funcional, uma questão emocional muito forte para a mulher. Então, geralmente, ela sente uma tristeza, ela sente essa incapacidade. Ela, naturalmente, muitas vezes, a mulher, ela se encontra ali num estado, assim, emocional muito frágil. Então, isso que é o baby blues. Por isso, a necessidade dessa rede de apoio, entendendo como manejar e como deixar essa mulher o quanto mais calma, tranquila, né? Essa rede de apoio que eu falo não é só o marido, né? Então, a gente vê família, vê amigos. Então, todos devem favorecer trabalho, todos devem favorecer, então, essa questão do puerpério e da amamentação nesse período. E também, a gente tem também que saber como é o estômago do bebê. Muitas vezes, a preocupação, principalmente das mulheres que voltam a trabalhar, é quanto que eu tenho que deixar de leite para o meu bebê, tá? E aqui eu mostrei uma imagem para vocês que geralmente o bebê ele vai aumentando o tamanho de acordo com o tempo, né? Então, no primeiro dia, geralmente do tamanho de uma cerejinha, né, de 5 a 7 ml, depois vai aumentando, no primeiro mês é tamanho de um ovo. E quando você volta a trabalhar, então você não sabe muitas vezes quantas ml eu vou deixar, né, quanto de leite ele vai tomar.
né? Então, eu vou explicar para vocês mais para frente algumas dicas, né? E algumas coisas que vocês podem estar utilizando na volta ao trabalho. Aqui são os benefícios, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, gera mais autoconfiança na mulher. As calorias, né? Então, a mulher emagrece bem mais rápido. A gente sabe que não desperdiça, né, esses recursos naturais. Atrasa o regresso da fertilidade, porém, há a necessidade de utilizar outro método contraceptivo também, porque muitas vezes esse método de amamentação exclusiva não é um método muito seguro, né? Pode acontecer de haver uma fecundação ali no período ainda da amamentação. Reduz as hemorragias pós-parto e o risco de anemia muito grande. Câncer de mama, ovário, né? Reduz as síndromes metabólicas, diabetes, hipertensão após a gravidez, inclusive também quem teve diabetes gestacional. E para o bebê, né, a gente sabe que é o alimento mais completo, né, até 6 meses, sem precisar de água, sem precisar de chá, sem precisar de nada. Protege contra alergias, obesidade, intolerância a glúten, né? Contém uma molécula que ajuda a reparar o intestino do bebê, como ele é muito imaturo, né? Então, ele faz com que essas células de Peyer, possam ser produzidas. E também ajuda na formação da arcada dentária do bebê. Aqui eu quis mostrar para vocês algumas posições para amamentar, tá? Muitas vezes a gente pensa que a posição que é somente a posição sentada ou semi-sentada para amamentar. Mas nós temos outras posições aí que as mulheres podem estar sabendo, vocês podem estar sabendo, pesquisando depois, que a posição sempre é uma posição que seja confortável para a mãe e para o bebê, tá? Essa é a regra, tá? Então, essa questão de amamentar deitada, você pode amamentar, porém, se o bebê estiver em aleitamento complementado, isso não pode acontecer, tá? Somente quando o bebê está em aleitamento materno exclusivo, pode amamentar deitado. A pega, né, a famosa pega, né, então, a pega correta, a pega incorreta. Então, eu vou ser mais breve, né, nessa explicação de como se a pega correta, a pega incorreta, é que o bebê tem que fazer aquela boquinha de jacaré, não é boquinha de peixe, porque boquinha de peixe é aquela boquinha curtinha, né, que não abre ali todo lado. Então, tem que ser a boquinha de jacaré. Então, o bebê tem que abrir os lábios, né, e fazer com que a mama possa ser introduzida dentro e o bico fique no céu da boca do bebê, que ele vai sugar a parte da areola. Então, é onde vai haver a transferência de leite aí. Nessa segunda foto, vocês estão vendo aí como colocar o bebê. Geralmente, você faz um estímulo vertical com o bico. Quando o bebê faz o estímulo de abrir a boca, você introduz dentro da boca do bebê, então você consegue fazer a pega correta do bebê. E isso faz uma grande diferença, tá? E a gente deve fortalecer a amamentação no ambiente de trabalho. Muitas vezes, o índice de desmame precoce no Brasil, né? Houve uma pesquisa aí esse mês, né? No simpósio que eu participei no Rio Grande do Sul, eles afirmaram que cerca de 80% das mulheres só amamentam até 4 meses, que é o período da licença maternidade, né? Em CLT, em órgãos privados, na maioria das vezes. E não é amamentado 2 anos ou mais. Então, a UABA, que é o órgão internacional de amamentação, então, ele tem uma meta de até 2030 fazer com que cerca de 70% das crianças sejam amamentadas até 2 anos ou mais. E como é que a gente consegue fazer isso? Então, os órgãos internacionais lançaram esse ano apoiar a mãe trabalhadora que amamenta. E nós temos um órgão nacional, né, uma portaria nacional, que é da mulher trabalhadora que amamenta, que é da Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno. Então, ela tem 3 eixos, essa política. Da extensão da licença maternidade para 180 dias, né, que eu conversando com a Zeli ontem, então vocês têm essa oportunidade, né, de ter essa licença maternidade durante 180 dias e a oportunidade de manter o home office após. E nós temos também esses eixos também principais, que é a implantação da creche no local de trabalho. Eu tive a oportunidade de visitar o Hospital Sofia Feldman, e ao lado do hospital eles têm uma creche
toda equipada, que as pessoas que trabalham, os funcionários que trabalham, eles deixam seus filhos na creche durante o dia. E quando há necessidade da mulher amamentar, então há uma sala especial que ela vai amamentar seu filho lá nessa creche. Então, os órgãos públicos, os órgãos de trabalho precisam ter essa consciência e precisam comprar mesmo essa questão da amamentação. Por quê? A amamentação, a longo prazo, como eu falei, diminui o risco de doença no bebê e diminui o risco de absenteísmo, de faltas, porque geralmente quando, né, o nosso filho fica doente, eu mesmo, quando meu filho adoece, nossa, então a gente corre, né? A gente deixa tudo e vai socorrer o filho. Então, se a mulher, ela tiver esse benefício de amamentar seu filho com 2 anos ou mais, mesmo trabalhando, então o risco de doenças e faltas por conta de doenças aí dos filhos, de atestados, será bem menor. E a criação da sala de apoio à amamentação na empresa, né? Eu soube também pela Zeli que vocês têm um projeto, né? E parabenizo esse projeto, que seja disseminado, né, outras empresas públicas, essa sala de apoio à amamentação na empresa. Então, uma sala equipada que possa servir de apoio para ordenhas, para amamentar, se o bebê está perto, né? Então, ser levado à empresa e ter essa sala de apoio à amamentação. Que tenha geladeira, que tenha pia, que tenha todo o aparato para que a mulher possa estar confortável ali e possa conseguir ordenhar seu leite para levar para casa para o seu filho. E esquece, se não pode usar mamadeira, se não pode usar chupeta, como é que eu vou oferecer o leite que eu ordenho, né, que eu estou ali trabalhando, e o meu filho precisa ser amamentado? Nós temos algumas opções, né? Hoje em dia, né, nós temos aí as consultoras de amamentação, nós temos os especialistas, né, que trabalham com isso, auxiliando nessa questão. Inclusive, eu também trabalho com isso, dando consultoria de volta ao trabalho, como fazer isso. Porque muitas vezes a gente só vê a questão da mamadeira. Ah, então eu vou dar mamadeira, eu vou dar outro leite. Mas você pode ter outras opções, né? Eu mesmo tenho experiência de que meu filho, ele foi amamentado até 5 meses exclusivo, porque eu tive uma licença maternidade mais curta, voltei com ele ainda com 2 meses, amamentei exclusivo até 5 meses e complementado até 3 anos e 3 meses. E eu conseguia oferecer a ele sem mamadeira. E a gente vê aqui, nós temos a opção, né, que é a translactação, que é quando você põe o seu próprio leite por meio de um canudinho, que é uma sondinha, tá? E o bebê vai sugando no peito e na sonda, ou então você pode pôr o dedo, tá? Para que ele possa sugar e ter o estímulo de sucção. E ele mamando aí o seu próprio leite ou outro tipo de leite. Aqui nós temos um produto, né, que você pode estar comprando, vende nas farmácias, geralmente, eu não sei se nas lojas de bebês vende, mas nas farmácias eu já vi, que é o Mamatute, tá? E você pode estar colocando aí essa sondinha, que é tipo um canudinho mesmo, que você põe lateral aqui ao bebê, e quando o bebê não está, você pode pôr o dedinho para ele poder sugar e sugar o leite. Nós temos a colher dosadora, geralmente essa é a mais utilizada, tá? Essa colher dosadora, ela é um tipo de mamadeira, só que o bico é uma colher, que o bebê vai sovando, que chama. Ele vai engolindo o leite através do movimento que você faz. Então, ele vai passando a linguinha e vai engolindo o leite. Então, essa é uma das mais opções, uma das melhores opções, na verdade, de ser utilizada quando a mulher volta a trabalhar e ser oferecido por outra pessoa o leite. E o copinho, né? O famoso copinho. Geralmente tem que ser um copinho transparente, tá? E você tem que deixar o bebê engolir. Você não pode levantar o copo todo, você tem que deixar o bebê engolindo aos poucos. E a gente tem algumas contraindicações absolutas para amamentar, tá? Então, eu falei da questão da amamentação, porém a gente tem algumas contraindicações absolutas que não pode amamentar. Então, mães com HIV, tá? Porque há um grande índice do vírus ser passado pelo leite materno, tá? As mães com HTLV 1 e 2, que também é um vírus,
tá? Que é da mesma classe do HIV, então é passado através do leite materno também. Uso de quimioterápicos, então a mulher com uso de quimioterápicos também deve ser interrompido. Aí você me pergunta, Kessia, e as outras medicações? Muitas vezes, alguns profissionais, eles indicam suspender a amamentação de forma errada, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês um formulário contendo as medicações, né, atualizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que são contraindicadas à amamentação. Só que é muito pequeno. É muito pequeno as medicações. Então, o antibiótico, a maioria dos antibióticos, eles não são contraindicados a amamentar, tá? Você pode amamentar tomando antibiótico, tá? Que essa é uma das perguntas mais frequentes que fazem. E as mães drogaditas sem acompanhamento também, tá? E aqui a gente vê, né, que a gente tem muitos mitos, né, que muitas vezes atrapalham a amamentação, que a gente deve descartar, tá? Então, espero que depois dessa apresentação que eu mostrei para vocês, então vocês repensem alguns mitos, algumas situações, e a importância da gente estudar a amamentação, né, para a gente poder estabelecer a amamentação tanto na gente, né, se você tiver gestante, se você quiser engravidar, e também nas outras pessoas. Aqui eu coloquei uma imagem, né, que eu achei bem interessante, que a gente precisa fortalecer, né, esse termo cadeia de calor foi um termo do ano passado, né, da SMAN, né, da Semana Mundial da Amamentação, que ele falou dessa questão de abraçar a mulher de várias formas para fortalecer a amamentação. Então, a gente tem médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde nas unidades básicas, a comunidade, igrejas, né? Então, os órgãos, né, públicos, a rede de apoio, então, família, né, pai, mãe, avó, tio, o banco de leite humano, a gente tem aqui em Campo Grande, né, aqui no Mato Grosso do Sul, fortemente aí o banco de leite, tanto no regional quanto no HU e na Cândido Mariano. A equipe multi, né, ali, fonoaudiólogos, nutricionistas, várias pessoas ali da área da saúde e também da área que não é da saúde. E as empresas, né? Então, a gente precisa abraçar essa mulher para a gente conseguir favorecer essa amamentação. E os consultores em amamentação também, que hoje em dia são primordiais. Aqui eu deixo uma mensagem, tá, para vocês, que é de período 2019, que diz: a empatia, tal como o olhar apreciativo, permite nos conectarmos, ajudando-nos a entender o mundo sob o ponto de vista do outro. Empatia é se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas, sendo diferentes da simpatia e compaixão. Então, aqui são as referências, né, que foi utilizada. E aqui meu contato, tá? Como eu falei, eu trabalho nessa questão da gestação, da questão do puerpério, da introdução, né, quando volta ao trabalho, como favorecer a amamentação na volta ao trabalho, e no desmame gradual. Aqui está meu Instagram, também realizo cursos, né, de gestantes, não só falando de amamentação, mas de urgência e emergência, como conduzir ali alguma questão de intercorrência com o bebê nos primeiros dias, e também realizo cursos de cuidados com recém-nascidos, se vocês tiverem interesse em saber mais. Então, sigam aí meu Instagram, tem meu contato, se vocês tiverem alguma dúvida, né, alguma questão que vocês queiram falar particular, então estou à disposição aí de vocês. Então, agora a gente vai abrir para as perguntas. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Eu tenho, Kessia. Oi? Eu tenho uma então dúvida. Fala. Desculpa aí no início, tá, gente? Porque foi Não, fique um pouco tranquilo. corrido. Com criança em casa, quem é mãe sabe, né? Não, mas é assim mesmo. Então, que essa questão da mama, né? Eu assim, recebi orientação na época, né, que eu estava gestante, a questão da mama, de passar buchinha, de passar escova, né? E me ajudou muito. Agora você falou, né, que talvez pode atrapalhar essa questão, né? Mas eu assim, me ajudou muito. Eu usei a escovinha porque
eu tinha a orelha muito fina. Até na Sim, época eu fiz um curso também, curso de grávida, né? Quando a gente faz, quando é marinha de primeira viagem, a gente faz vários cursos, né? sim, E aí, nessas orientações, eles me passaram a questão da orelha não ser muito fina, que, né, que poderia, né, a pega não ser legal. E aí eu fiz, acho que uns 4, 5 meses, essa aham, escovação com uma escovinha de dente macia em volta, né? Aí até quando eu fui ganhar meu filho, aí foi a primeira coisa que a médica viu foi o peito, né? Se estava tudo certo, né? E me ajudou muito essa questão sim. de deixar ali a parte da mama assim bem grosso, né, para poder a criança ter a pega legal. Sim. Muitas vezes, assim, como eu falei no início, a gente. A amamentação, ela se torna sendo, agora hoje em dia, é um centro de estudos, né? Então, foi se comprovado que esse benefício, na maioria das mulheres, gerava mais risco de fissura do que um benefício, tá? Para você deu certo. Só que na maioria das vezes pode não dar. Porque muitas vezes, quando a gente faz essa massagem antecipada e usando bucha, deixa ali essa questão grossa, né, como você falou, retirando a proteção fisiológica que a amândula já produz. Quem já foi mãe, né, não sei quantas de vocês são mães, né, que estão assistindo aqui, mas você pode observar que cresce ao redor da mama uns carocinhos, né? Esses carocinhos, eles liberam um líquidozinho que vai sendo lubrificado durante toda a gestação. Algumas mães, algumas gestantes até produzem uma secreçãozinha que muitas vezes é confundido com o leite, né? Mas é a secreção de lubrificação. E muitas vezes a gente passando essa bucha, a gente vai tirando essa lubrificação, deixando ali a pele mais suscetível a uma fissura. Porque muitas vezes o bebê pode pegar errado e cerca de 3 segundos provocar uma fissura se o peito ele estiver muito seco. Então a gente precisa deixar, né, essa fisiologia do corpo trabalhar e não utilizar, né? Então hoje em dia não é mais indicado fazer esse preparo da mama e não utilizar produtos, tá? Como hidratante, você pode utilizar hidratante ao redor da mama. Porém, ali na parte da areola e do bico, você tem que deixar isento de produtos, tá? Porque você acaba retirando essa proteção fisiológica que o corpo já está produzindo ali para poder fazer com que a mama ela seja preparada. Então, hoje em dia, não é mais indicado. Ah, entendi. Entendi. Então, mais alguma dúvida, alguma pergunta? A Larissa aqui falou parabéns, ótima explicação. Obrigado, Larissa. Espero ter esclarecido tudo. Se vocês não quiserem falar, vocês podem escrever aqui no chat que eu estou visualizando aqui. E aí, lembrando que a gente vai disponibilizar esse material todo no YouTube, no canal do tribunal, né? E vai estar à disposição também no grupo, né? Quando a gente já subiu o vídeo, demora um pouquinho, acho que só, né? Creio que só semana que vem que vai estar já disponível e a gente vai estar disponibilizando, tá? Mas quem tiver alguma dúvida, pode anotar o celular da Kessia, Sim, ela vai estar à disposição, né? Precisa de alguma coisa, de alguma consultoria no aleitamento materno, ela é especialista e sim. estamos juntos aí. Isso mesmo. Para apoiar vocês mesmo. Isso. E também, assim, como você falou da questão da sala de apoio à amamentação, então é muito importante, né, a empresa ter essa consciência, né? Essa consciência de que a amamentação, ela não é só no início, né? Ela deve ser continuada. Então é importante, né? Esse é o tema, né, do Agosto Dourado, né? Que está se repercutindo aí em todo esse Agosto Dourado, nos simpósios, nas palestras, é que todas as empresas elas favoreçam a amamentação. Como você havia me falado, né, da questão da licença maternidade de 180 dias, né, o órgão público e essa questão do home office, né, que facilita muito essa questão da amamentação a longo prazo. Então, como eu falei dos benefícios, vai ter menos risco do bebê adoecer, porque vai ser amamentado,
vai ter menos risco da mulher ter faltas ao trabalho. Então, é importante, né, assim, levar para frente, né, esse sonho aí que vocês têm, né, de criar essa sala de apoio mesmo, né, a amamentação, a mulher, para que possa favorecer aí o aleitamento materno. E assim, gente, a amamentação, ela é um caminho bem vasto, né? É enorme, assim, é ciência, né? Então, a amamentação, ela é ciência. Então, a gente precisa, né, sempre estar se atualizando, e muitas vezes, alguns conselhos que o pessoal dá, faz isso, faz aquilo, né? Usa uma seringa, né? Que eu acho que como é o nome da enfermeira? Genine. Genine, eu não sei se ela já ouviu falar, né? Ah, vamos pegar a seringa, cortar, né? Eu orientava muito isso, mas agora não se faz mais, porque machuca demais a mulher. Então, cortar a seringa ali quando a mulher não tem bico, né? Hoje em dia a gente sabe que o bico, ele não interfere, tá? Na amamentação, porque o bebê, ele vai sugar ali a areola, não o bico. A pega correta é o bebê sugar a areola, o bico só vai ser a passagem, né? O canudinho. E não se faz mais, né? Cortar a seringa e puxar, né? A gente orientava muito isso nas maternidades. Então, a gente precisa aí estar, assim, sempre se atualizando, né? E com pessoas, né, coerentes, com pessoas que buscam, né, essa questão da amamentação como ciência. Aquela questão também que o pessoal fala bastante, o leite é fraco, esse leite é fraco, não... Existe Isso. esse mito ainda? Então, é porque tem as fases do leite, como eu mostrei para vocês, né? Deixa eu até voltar aqui. As fases do leite, muitas vezes é considerado um leite fraco o leite dos primeiros dias, né? É o leite fraco. Ele está mamando e tendo fome de novo. Por quê? Porque ele tem uma alta concentração de anticorpo proteína. Então, o objetivo dele é principalmente limpar o organismo, tá? Então, não existe o leite fraco, né? Esse é o leite fraco, né? O leite forte é aquele mais grossinho. Não existe. Ele tem uma adaptação, né, de acordo com a necessidade do bebê, como eu mostrei para vocês, ao longo do dia, ele vai modificando de acordo com a necessidade do bebê. E a principal situação que a gente deve estimular a mulher é fazer com que ela acredite. Como eu falei, né, a ocitocina é quando a mulher está em bem-estar. Então, quando a mulher ela tem uma alimentação saudável, bebe água, porque é líquido, né? Muitas vezes a gente diz, ela não está tendo leite, está bebendo água, está se alimentando bem, né? Então, a gente precisa ter todas essas relações para a gente ver o que é que está acontecendo. Né? Se a mulher está com pouco leite, se ela não está produzindo leite, então a gente precisa relacionar várias situações. Se ela está se alimentando bem, se ela está ansiosa, se ela está nervosa, porque tudo isso inibe a questão da liberação do leite. Então, não existe leite fraco. É um leite de acordo com a necessidade do bebê. Questões emocionais também interferem nessa questão da amamentação? Sim, muito, muito. Principalmente a questão da depressão pós-parto, mulheres que, assim, exemplo, eu trabalho com bebês prematuros também. Então, geralmente, as mulheres que têm bebês prematuros, se a gente não estimular precocemente a ordenha, ela não vai produzir o leite. Porque as questões emocionais interferem, elas inibem, né, a questão dos hormônios da produção do leite. Então, fortemente, assim, interferência. Até mesmo quando a mulher, exemplo, o bebê está internado, o bebê grande já, então, muitas vezes o leite seca, né? Mas isso não impede dele voltar de novo, tá? Hoje em dia, a gente tem pesquisas que falam que o leite, ele pode ser produzido em mulheres que adotam filhos. Então, mães que adotam filhos, então, elas podem amamentar seus filhos. Por quê? Porque ela produz em si hormônios que são liberados através da maternidade, do amor pelo filho. Né? Então, que é a ocitocina e prolactina. E também é utilizado aí algumas medicações também que favorecem. Mas o bebê estimulando, o estímulo e a questão emocional positiva favorecem o estímulo da produção do leite. Maravilha. Meu filho ficou internado, né? E aí eu tive que ficar 10 dias, né, sem ele, mas
eu precisei ficar indo ao hospital para tirar o leite, e eles davam num copinho de café, né, para ele, né? Então, eu ficava muito cheio, porque ele era recém-nascido, mas eu tinha que ir praticamente todos os dias no hospital para tirar o leite, O leite. né? Porque às vezes no banco tem falta, né? Então, É, elas ficavam falando assim, ó, não vamos deixar, porque ele ficou 10 dias, então é um tempo muito longo até, né? Mas aí elas sim, foram trabalhando essa questão. E graças a Deus não secou meu leite, e eu sim. consegui dar aí até 2 anos e meio. Ai, que Perfeito. bênção, que bom. E É um assim, vínculo tão gostoso. e mesmo quando você interrompe por um tempo, você consegue retornar, né? Através do estímulo, né? Então, o bebê sugando, então ele vai fazer com que estimula aí os hormônios para poder produzir o leite. Então, a questão emocional, né? Assim, por isso que essa rede de apoio precisa estar preparada, né? Para que possa estimular a mulher, né? Nessa questão da alimentação. Então, é isso, pessoal. Eu já sanei minhas dúvidas, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa no chat, alguma coisa, acho que a Janine vai precisar sair. Acho que a Larissa já foi também, já deu o horário dela. Mas qualquer dúvida, a gente está à disposição também no grupo de apoio, as tentantes, gestantes, lactantes. Aí tem o telefone aí da Cass, da enfermeira Cass, Sim. então vocês Eu ficam à até deixei aqui, vontade. sigam o meu Instagram, tá, gente? Uhum, Tem vários conteúdos lá também, que são bem interessantes, que eu sempre posto. Se vocês tiverem uhum, aí alguma dúvida, também os meus serviços, tá? Se vocês tiverem uhum, interesse, dos cursos, né? Esses cursos a gente dá uma vez por mês, tá? certo. Para que possa, né, fazer com que as mães, né, pais, rede de apoio possa ter um preparo melhor aí para receber o bebê. Maravilha, então, Cassie. Muito obrigada pela sua apresentação. Espero De poder nada. contar mais vezes, né, com seus maravilhosos serviços aí de palestra, de repente algo presencial. Estamos preparando aí, né? Já mais para frente, algo presencial para a gente poder se conhecer melhor, né? Conhecer as mamães, conhecer as tentantes, conhecer nessas lactantes, e a gente fazer aí uma grande confraternização juntas, Ai, tá bom? que ótimo. Tá bom, espero mesmo esse dia. Então, tá joia, né, só agradeço então a participação de todos nessa reunião de hoje. Muito obrigado e até semana que vem. Tá Tchau, bom, então. tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Nada, Tchau. obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, Daniele, Camila.